Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do nosso Papo Pet. Eu sou Patrícia Vaz e aqui comigo a jornalista Ana Sofia Schuster. Olá. Oi, Patrícia. Um olá muito especial a todos os nossos ouvintes e a nossa convidada, né? A Fabiana Vergani Basquirotto, veterinária, seja bem-vinda. Prazer, muito prazer estar aqui hoje com vocês. Da mesma forma, olá, Dalva Pires Donadel, ela que é da ONG Animal.com. Olha, um lindo dia, né, e que a gente traga muito proveito e bastante alegria nesse dia bonito. Bastante conteúdo, né, Patrícia? Exatamente, a nossa pauta de hoje, cuidados com os pets idosos. É isso, meninas? É isso. Então, eu provoquei essa pauta com a Dalva, porque eu, no meu caso, e eu sei que muitas pessoas têm, né, animais idosos, e eles requerem muito mais cuidado, né, Fábio? Sim. A partir de uma certa idade. E hoje a gente está vivendo uma situação com uma cachorrinha que a gente adotou, que ela tem problema de coluna e tudo. Daí eu disse, Dalva, vamos conversar com veterinários sobre essa questão do cão idoso, que cuidado, como é que é a questão. Até questão nutricional, né, Fábio? Sim, sim. E calhou que tu pôde vir, porque a Fábia é uma pessoa que, sim, super. A gente sabe que é uma pessoa, além de veterinária, é quase que uma empresária, né? Que Sim. cuida de uma clínica bem grande, né? Aqui em Criciúma. E a minha. Então, quando é que a gente tem que começar a se preocupar, Fábio, com essa questão do cão idoso? A partir de que idade? Por exemplo, a partir dos 10 anos? Como é que é? Tem raça pequena, raça grande, que tu tem que começar a ter cuidados mais. eh, né, Específicos, no caso. específicos a partir da idade deles? Sim, na verdade, os cuidados para a gente evitar uma velhice ruim para os animais tem que começar já desde jovens, né? Mas uma idade ali que a gente já tem que começar a ficar de olho a partir de uns 7 anos, mais ou menos, para cães de pequeno porte, 7, 8 anos. E para cães de grande porte, às vezes até um pouco antes disso. Principalmente aquelas raças gigantes, como o dog alemão, né? Essas bem grandes mesmo, São Bernardo, tal. Eles acabam envelhecendo mais rápido. Então, às vezes, com 5 anos, a gente já tem que ficar de olho. E qual seria o tratamento ideal? Porque a gente nota, né, que é muito artrose, artrite, né, que acontecem com eles. O por exemplo, que tratamento eu poderia fazer? É através da alimentação ou já tem que dar alguma medicação? Os cuidados eles têm que vir da alimentação, do manejo também, né, do local onde o animal fica, né, tudo isso acaba, quando eles vão ficando mais velhos, causando problemas, né. Então, escadas, piso muito liso, muito escorregadio, às vezes, alguns animais esses animais de grande porte, pitbulls, etcétera, que o pessoal gosta muito de brincar de bola, brincar de, né, e o animal pula muito, né, também tem que tomar muito cuidado com algumas brincadeiras. E ultimamente para esses animaizinhos de pequeno porte que ficam mais dentro de casa, as nossas camas ultimamente são muito altas, né, os colchões são muito altos, então esse subir e descer dos móveis, dos sofás, das camas, isso também causa muito problema. Parece que tu tá falando, eu tô fazendo assim, check, Isso, check, tudo que a gente faz errado. é exatamente Brinca de isso pular aí. com a corda. Sim, Sobe na cama, Pula, sobe a sobe. escada. sim. A gente não pensa, né, mas, né, depois aos poucos isso vai, né, repetidamente causando, quando a gente faz de forma repetida, isso vai causando lesões, No né. caso, assim, a alimentação adequada para um cão que já está começando a envelhecer, qual seria? Tem as rações, a maior parte das rações já tem alguns componentes para evitar, né, problemas osteoarticulares, como condroitina, né, glicosamina, etcétera. Mas, conforme o animal vai passando de uma certa idade, a gente normalmente, solicita que troque para uma ração sênior, né. São rações para animais com 7 anos ou mais. E aí, nessas rações, a gente tem a concentração desses componentes são maiores, né, para evitar essas lesões. E menos também, Fábio,
Menos calórica, acredito, também, para evitar um pouco a Muitas obesidade. vezes menos calóricas, dependendo. Tem algumas marcas de rações que elas têm as divisões a partir da idade também. Então, de 7 para cima, de 10 para cima, de 12 para cima. E aí, às vezes, tem controle, às vezes, até de um pouco de proteína para evitar lesão renal, né? Mas é muito importante também controlar o peso, né, do animal. Então, o sobrepeso ao longo da vida é uma das coisas mais deletérias que tem para as articulações e para a coluna, né? Então, o sobrepeso realmente é um problema muito, muito grave. E procurar dar ou uma ração de boa qualidade, que tenha componentes, né, de boa qualidade, seja bem balanceada, de uma boa marca, ou se partir para alimentação natural, aí procurar um nutricionista também para poder fazer uma alimentação bem balanceada, né? Porque a alimentação natural também ela não pode ser feita só sem nenhum tipo de acompanhamento, porque senão normalmente fica com déficits nutricionais. Hoje tem nutricionista para animais. Sim, existe. Uhum. É bom a gente Interessante, ficar né? de É bom olho. saber. Sim. É bom a gente saber. Bom, mas uma coisa que eu penso assim, ó, tá, o animal, eu vou aqui entregar um ouro que a Fábio me deu. O meu Ubuntu, que é um cachorrinho que eu tenho lá em casa já há anos, tá velhinho, mas velhinho mesmo. E de repente ele sobe e desce, começa a mancar e cria assim, alguma coisa, aliás, na articulação, não sei o que, ele ia para cirurgia. Uhum. E aí, então, a Fábio diz assim, ó, enquanto ele se prepara para a cirurgia, tu dá o grátis, o grátis? O grátis, Isso, sei lá, o grátis, Artro 20, tá? E eu dei preparando, simplesmente até hoje ele está Não foi operado. ótimo. Não foi operado. Então, aí eu notei que ele tem o EPA mais, o DH, né, mais colágeno do tipo 2. E isso aí, esse medicamento eu percebi que só lá, entende? Às vezes eu tô fora aqui de Mas Criciúma. é uma medicação que é uma prescrita medicação pelo veterinário. Daí, pelo no caso. veterinário, entende? São medicações, suplementos que estão bastante em uso agora, que a gente tem muitos benefícios. São até relativamente novos, né? Mas eles têm Será bastante que o humano benefício. pode tomar? Não, existe. Para humano É que também. eu verifiquei que tem gente assim, eu vou tomar é para mim. É que nem a condroitina, né? Que Existe. ela é muito usada para quem tem problemas articulares, Sim. tanto humanos, e hoje Sim. tem suplementos para cães, né? Sim, sim. E ultimamente eu ando comprando tudo, tá? Para os cachorros, e eu já provei, já tomo também, né, Dalva? Aí agora, eu contando a história, né? Porque essa história eu repito várias vezes, porque para mim foi, poxa, achei o milagre lá Vou pro anotar isso Ubuntu, E a pessoa disse, será que nós não podemos tomar? Vai lá no Basquereto e compra. Sim. Tem essa marca, tem outras marcas também, com a mesma formulação também, com ômega 3 e com colágeno C2. Maravilhoso. Tem várias marcas e várias possibilidades. Eu noto assim que quando o animalzinho envelhece, isso eu percebo assim, ó. Tem animaizinhos que a gente vê que estão velhinhos e que de repente eles começam, eles se sentam e rodam, ficam rodando assim, ó. O que seria isso aí? Pode ser duas coisas, né? A primeira possibilidade realmente é dor, né? Então, às vezes, o animal, para se deitar, ele tenta arranjar uma posição que não doa tanto. Mas parece que eles sentem assim uma alergia, não sei, assim, rodando assim em redor, assim, coloca a bundinha no chão e roda. O que seria isso aí? Às vezes eles sentem dor, né? Pode ser alergia também, pode ser várias coisas, né? Se ele tiver com um prurido anal, alguma coisa assim. O que é isso aí? Porque eu falo inglês para nós. Prurido anal é coceirinha Coceira ali na nas bunda. partes baixas ali dele. Tá. Tem que ser claro aqui, tem que ser claro. Às vezes isso pode ser ocasionado por alergias, dermatites, né? Problemas dermatológicos mesmo. Às vezes tem alguns tipos de vermes que podem causar prurido também ali naquela região, né? Então tem que sempre manter a vermifugação certinha do animal. Mas às vezes pode ser dor também. Às vezes os animais eles têm dor ali na região da cauda, na região da bacia, no finalzinho da coluna. E aí ele meio sente, às vezes, um formigamento ou sente uma dor aguda mesmo.
E aí ele fica, às vezes, tentando, né, se ajeitar para não sentir Pra aquela poder. dor. E aí por isso que ele fica rodando. Uma vez um cachorro da nossa vizinha que ele Uhum. estava sendo cuidado pelo zelador, eles estavam na praia, enfim, e ele começou a fazer esse movimento de Uhum. circular. E ele estava tendo um AVC. É. Esse cachorro acabou tendo um AVC. O que acontece também? Tem a parte neurológica também, né? Então, às vezes o animal ele anda em círculos, que aí a gente fala, né? Não para deitar, normalmente não é tanto para deitar, mas ele fica andando em círculos. Às vezes ele fica com a cabeça pressionando a cabeça contra a parede, né? Para e fica ali. Isso já são sinais, às vezes, de alguma alteração neurológica ou algum problema mesmo, às vezes até mais grave, né, como um tumor, alguma coisa, às vezes também pode ser sinal de início de uma certa demência, né, que a gente chama de distúrbio cognitivo, que é muito comum nos idosos também, nos super idosos ali, né. Então, e aí esse distúrbio cognitivo, ele se assemelha um pouco ao Alzheimer em humanos. Então, o animal ele começa a perder um pouquinho a noção de onde ele está, ele acaba perdendo a memória de onde está a comida dele, de como faz para deitar, de como faz para comer, Desorientado, no caso. totalmente desorientado. Vai sendo gradativo, né? Começa pouco e depois pode chegar a casos mais graves ali. Tem indicação para atividade física para esses cães idosos, enfim, os pets idosos também? Porque eles querem ficar mais quietinhos, né? Sim, sim. É muito comum. Mas, enfim, uma caminhadinha, quem sabe? É Sim, bom? uma caminhadinha, né? Com cuidado, né? Num tempo fresco ali, né? Sem estar muito calor. Num lugar mais plano, né? Que não seja tão íngreme. Aí, sim, porque é que nem nós, né? O ideal também é manter uma certa atividade, porque senão vai perdendo musculatura, né? Vai atrofiando a musculatura e aí vai piorando a parte articular, né? Se a gente perde musculatura, a gente Pelo que eu piora a percebi, parte assim, articular. a gente está falando assim sempre da articulação. E os órgãos, como é que ficam? Rins, baço, fígado, eles também vão criando algum problema interno ou seria assim uma alimentação que não está muito adequada para o cão daquela idade? Sim, não, os órgãos internos também vão envelhecendo e vão, né, igual a gente, Igual a também gente. vai, tudo vai, né, não vai mais funcionando tão certinho. Os rins são um grande problema, né, para os animais, para os gatos, principalmente, mas para os cães também, né, eles perdem muito da função renal com mais facilidade até do que nós, né, a gente tem uma quantidade maior de néfrons, né, que são as unidades ali funcionais do rim, proporcionais, o do humano é maior, né? E o cachorro é menor e o gato é menor ainda. Então, eles acabam fazendo lesões, né, de insuficiência renal crônica com muito mais facilidade. Então, é um grande problema para a gente, né, para animais idosos. A gente pega muitos casos de insuficiência renal crônica, que é uma doença bastante ruim, assim, porque não tem Qual muito o que fazer. sintoma? Como é que eu vou saber que o meu animal assim já está começando a sentir uma insuficiência renal? Qual o sintoma dele para me perceber rápido? Existe alguma coisa ou seria exame mesmo? Quando a gente percebe o sintoma, normalmente já está meio grave, né? Então, por isso que o ideal é levar, conforme a idade vai chegando do animal, né? Até uma certa idade, pelo menos uma vez por ano, fazer uns examezinhos, um check-upzinho, igual a gente faz, né? Depois de uma certa idade, o ideal é até a cada 6 meses, porque as coisas vão mais rápido, né? Os animais com 15 anos já são idosos, né? Então, para eles, tudo é muito mais acelerado, né? Então, é importante levar sempre no veterinário para fazer os exames do check-up. Mas, por exemplo, um dos primeiros sintomas, né, de doença renal crônica que a gente consegue perceber é o animal, às vezes, beber um pouco mais de água do que bebia antes, fazer mais xixi, um volume maior de xixi, às vezes um xixi mais claro, um pouco, né, mais diluído. Né, não tão concentrado. Isso pode ser o primeiro sinal de doença renal crônica, que é um sinal ainda que ainda não está tão grave. Porque quando a gente começa com vômito, falta de apetite, vômito, aí é realmente porque já praticamente o rim não está funcionando, né? E aí a gente tem aumento de ureia, de creatinina, e aí é um caminho já mais complicado para a gente conseguir reverter. Ô, Fábio, outro sinal que eu percebo, assim, cães mais velhos, eles vão começando a criar
às vezes, alguns nódulos, Uhum. certo? Uhum. Em alguns a gente pode considerar que são normais, que às vezes é só lipoma, aquela coisa gordurinha. Uhum. Quais são, quando é que a gente deve se preocupar com relação ao surgimento desses nódulos? Eu sei que boxer às vezes aparece, o meu beagle tem alguns que a gente já avaliou e tudo não era nada maligno. Como é que a gente consegue dar uma avaliada nisso antes de procurar, até para procurar o veterinário? Sim. Tumores de pele são muito, muito comuns em cães, tá? Conforme tem animais jovens que apresentam, mas conforme vai chegando a idade, fica mais propenso. Assim, as lesões que são mais normais, né, que não tem tanto que se preocupar, são aquelas que são mais verrucosas, né? Aqueles poodles idosos que vão fazendo aquelas mini verruguinhas pelo corpo, né? Várias. Ali, aquilo é bastante comum. Não tem tanto que se preocupar, a não ser que comece, às vezes, a crescer muito e, às vezes, vai machucar na tosa, né? E aí começa a ficar se machucando e aí, às vezes, tem que tirar, né? Agora, outros tipos de lesão, é sempre bom a gente procurar o veterinário, porque às vezes pode não ser nada, pode ser só um cisto sebáceo, mas às vezes pode ser um tumor maligno, né? É difícil, às vezes, diferenciar, até para a gente, às vezes a gente tem que fazer uma biópsia para a gente poder diferenciar, nem sempre só olhando o veterinário vai conseguir saber o que que é, né? Às vezes tem que fazer exame. E tem tumor, né? Os animais eles fazem muito mastocitoma, que é um tumor muito pouco comum em humanos, mas em cães é extremamente comum, né? E é um tumor maligno, E né? como é que a gente percebe esse tipo de tumor ali? Ó? Seria. São elevações, normalmente Tá. elevações na pele. Começa com elevações, alguns eles podem se ulcerar, né? Ficar ulcerados, né? Virar um machucado, uma placa machucada, ulcerada. Mas muitos, às vezes, são só nódulos mesmo e por cima é normal, a pele é normal, tem pelo, tudo, mas eu tenho... Inclusive, uma vizinha, esses dias me relatou, eles tinham uma labradora amarela, e essa labradora apresentou um câncer de pele. Uhum. Eu nunca tinha visto câncer de pele no cachorro, e ela acabou morrendo. Fez tratamento e tudo. Sim, não, eles têm todos os tipos, né? Eles podem ter os nossos mais comuns, né? Que são o melanoma e o carcinoma. É comum também, né? Neles também, né? Eles podem apresentar melanomas na pele, eles podem apresentar melanomas intraorais, que é muito comum no cão, né? Então, eles apresentam dentro da boca, porque muitos animais têm pigmentação dentro da boca, né? E o carcinoma, do sol mesmo, né? Que a gente apresenta quando toma muito sol, aquelas lesões avermelhadas, os cães podem ter também. Eles gostam de tomar, às vezes, sol de barriguinha para cima. Isso. Né? Dia 5 de janeiro. Exato. Dia mais quente do ano. Exatamente. E a gente não faz isso, né? Passa protetor e tal. E eles ficam, às vezes, horas com a barriguinha virada para o sol. Muitas vezes, aí não tem pelo para proteger. E muitas vezes animais brancos, né? Aqueles pitbulls branquinhos, com aquela pele bem rosadinha. Aí, realmente, isso, ao longo dos anos, vai causando tumores de pele também. Além da ração sênior, né, para os pets, devo suplementar também a alimentação desse pet ou não? Eu gosto bastante de suplementos, né? Igual o que a Dalva mostrou ali, né? A base de colágeno. Tem inúmeros produtos no mercado que são muito bons. Eu acredito bastante neles, né? Então, a base de vitaminas, a base de ômega. Eu gosto muito do ômega 3 também. Ele é muito bom para animais idosos. Ele protege vários órgãos, né? Coração, rins, né? Ele é muito, muito bom. Então, tem vários produtos. Tem alguns produtos que são voltados para aqueles problemas. Então, o animal tem problema cardíaco, tem suplementos para animais com problema cardíaco, que vão suplementar com coenzima Q10, né? Várias vitaminas e substâncias que são próprias para proteger o coração. E aí tem vários segmentos para problemas nos rins, né? Para animais idosos, tem vários produtos no mercado que são próprios para animais idosos, né, para evitar, e aí já vai cuidar da articulação, vai tentar evitar a síndrome cognitiva, né? Então, é bem interessante, eu gosto bastante. Devo oferecer frutas? Sim, eu acredito que eu gosto, assim, eu acredito que vale a pena oferecer frutas. Tem algumas frutas que os animais não devem comer, essas frutas mais cítricas, né? Não fazem bem.
um abacaxi, né? Uma laranja mais azeda não é legal, mas tem frutas que podem ser dadas sem problema. Uva também não se deve dar por causa da semente, mas eu acredito que pode ser dado sim. Tem que tomar cuidado também com as frutas muito calóricas, né? Às vezes uma manga, uma banana. Às vezes não pode exagerar também se o animal tem uma propensão, Aí né, à tu obesidade. tem um cachorro que ele não pode ver um chão cheio de butiá que vai lá e come tudo. Pensa na diarreia. Sim, Gente, exagera. quando eu vou passar pelo pé de coquinho, lá que tem os, sei lá se é butiá, aquilo, enfim, eu dou a volta para ele não ir, porque... E também a questão, né, dos animaizinhos de sítio. Cai um abacate lá de cima, ó, vamos direto. Banana, que eu vejo muito no sítio, assim, ó. Eles saem com a bananinha na boca, vão lá, e ainda botam no meio das patinhas, parece assim que é gente, né? Sim, são lindos. Né? E eu tô agora assim, ó, por exemplo, eu posso dar para um pequenininho esse Artro 20 ou tem que ser menos aqui a... Eles têm as formulações tem a próprias. formulação. Por exemplo, essa marca ela tem 5, 10, 20, então depende do peso do depende do animal. peso. Isso. Tá, isso aí que eu... Fábio, É uma pergunta que uma pessoa me pediu, Carlos, né? Ô, Dalva, vê se isso aqui para um cachorro pequenininho. Então, olha aí, Tem a especial para respondida. pequenininho. Ô, Fábio, e essas... existe reversão desses processos? Por exemplo, a gente estava falando aqui de artrite, problema de coluna e tudo. Ou é apenas uma maneira... A hora que ele chega naquele quadro, ele vai ficar infinitamente, tu só tem que realmente tentar manter aquilo para não piorar? Como é que funciona essa evolução? Normalmente são doenças crônicas, né? Então, a gente consegue, às vezes, dar uma amenizada, uma melhorada. Esses produtos à base de colágeno, eles conseguem diminuir a degradação ali da superfície articular. Tem os regeneradores, como a condroitina também, que ajudam a dar uma regenerada, mas é crônico, né? Não vai curar completamente, né? Então, são, às vezes, lesões de coluna, né? Eles são que nem nós, eles podem ter hérnias de disco, né? Então, se você não operar, você não vai ter cura, né? Você vai ter, às vezes, só controle. Os animais, eles podem se beneficiar, às vezes, também de fisioterapia, né? Eles podem se beneficiar de acupuntura, né? Tem produtos novos agora também, à base de anticorpos monoclonais, que estão sendo usados também. Então, para animais que problemas articulares, que às vezes não tem o que fazer, não é cirúrgico, não tem como resolver, que a gente às vezes aplica também, uma vez por mês, que também ajuda bastante, né? Então, tem algumas formas da gente melhorar a qualidade de vida desse animal. Mas muitas vezes a lesão vai permanecer ali, né? Paty, antes que acabe o nosso episódio de hoje, eu queria que a Fábio falasse um pouquinho de um projeto muito legal que a Base Quiroto está fazendo, que é um hospital. Quem vê a Base Quiroto ali na frente hoje, que passa próximo da Unesc, não percebe a grandiosidade do projeto que vocês estão falando. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Fábio. O que vocês vão ter ali? Qual é a estrutura de atendimento? Sim, a gente construiu já um prédio ali, né, atrás de onde a gente fica. E a gente já está se mudando para lá, já algumas partes da clínica já estão funcionando lá. Já estamos agora com atendimento 24 horas também. E a gente visa sempre... É um hospital mesmo. É um hospital, a gente vai... Tem todo tipo de diagnóstico ali. Isso, a gente está ainda em vias de terminar, né, a montagem dos equipamentos, etc., mas o que a gente visa é sempre dar o melhor, né, de tratamento para os nossos pacientes. Uma pergunta para Silvia, né? Ela assim, ó, meu cachorro tem 7, 8 anos e ele tem uma assadura e já gastei o que tinha já e não melhorou até hoje. O que significa isso aí? Última pergunta, tá, Dal? Não é isso aí. Então, tem que ver o que é essa assadura. Provavelmente deve... Assim, é difícil a gente falar sem ver. Pode ser uma dermatite alérgica, né? Então, por isso que não melhora nunca, porque a alergia também é um processo crônico. E se o animal está em contato com aquilo que dá alergia nele, ele vai continuar tendo processo alérgico. E, às vezes, a gente não consegue tirar também o animal do contato com o que dá alergia nele. Às vezes, pode ser até ácaros do ambiente, que é uma coisa impossível da gente tirar. Então,
pelo que parece ali, provavelmente deve ser uma alergia ali, né? E aí o animal às vezes lambe, o animal às vezes. Então a gente tem que entrar com. O tratamento de alergias é multifatorial, a gente tem que entrar com shampoos, a gente tem que entrar com remédios para tirar a coceira, a gente tem que controlar os agentes, bactérias, leveduras que se O desenvolvem ideal é ali. levar um veterinário, Veterinário né, e fazer para que ele acompanhamento possa ver certinho. isso aí, né? Às vezes Isso. até o estresse e a imunidade, né? Que nem a Pode ser né? várias coisas. Baixou a imunidade, vem a alergia, né? Sim. E assim a gente encerra então esta edição do nosso Papo Pet. Obrigada, Dalva. Obrigada, Ana. Obrigada, Fabiana. Muito Obrigada, obrigada. Obrigada também a Patrícia, a Fabiana e a Ana abraço, Sofia, até que a está próxima sempre edição. junto. Um carinho de Deus. Até a Obrigada. próxima.